Não, apareceu no WhatsApp aqui, mas não sei, aqui no Google Mais que não apareceu não. Vocês estão me escutando ou não? Eu tô também. Ah, então beleza. Só ver um lugarzinho aqui. Tá bem baixinho. Melhorou? Aí, melhorou. Tava meio para trás o microfone. Então, aí, não sei que check-in é esse. Ele não vai viajar nenhuma? Será que vai ter mais gente ou será que ou só vai ser só a gente mesmo? Ó, a galera falou que ia participar sim, mas não, até agora nada, não sei não. É, o Kleber não tem notícia dele também não. Agora, o Maurinho não vai, né? O Maurinho trabalhando. Oi, já vou. Não, minha mãe chamando pra jantar. Depois eu já. Não sabe, né? Ó, Steve. E aí, Norte? Tá sem som. O... Tô escutando senhores. Você colocou alguma coisa e não tá te escutando, não. Pôs um papel, mas não dá pra ler direito também, não. Tô vendo nada não.
Liga o som aí, Chico. Microfone aí, ué. Fala, Clebão. Já começou a aula? E aí, Ainda não, Clebão, estava começar aguardando um agora. pouco mais do pessoal. Oi? Ai. Deixa eu pegar meu fone aqui. Gente, só para nós ganharmos desempenho aqui, qualquer coisa bloqueia o vídeo, todo mundo, que daí a gente pode ficar pelo menos com a voz e aí ela rende um pouquinho melhor. Bom, eu vou começar, porque senão a gente vai começar a perder muito tempo, né? Certo? Vamos lá. O que vocês acham melhor? Vocês querem tirar a dúvida de alguma coisa que vocês já estudaram? Vocês querem que eu resolva algum exercício? Eu tô mais em dúvida, Hermes, nessa parte de física aqui. De física? Isso de tirar os dados aqui de física aqui, que eu não entendi muito bem como é que faz, não. Tá. Isso. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou projetar e vou resolver à mão. Aí vocês vão dando uma olhada se tá eficiente assim, tá? Eu vou explicando e resolvendo à mão. Aí, lógico, na medida do possível, não entendeu, passou alguma coisa muito rápido, dá um toque, a gente para, eu retomo e a gente explica o que não ficou claro, tudo bem? Beleza. Beleza. Eu vou abrir a câmera agora. Tá bom, Eli? Vocês estão enxergando o papel aí? Minha mão? Beleza. Tá meio embaçado aqui. Bom, vamos lá. Vou começar com um exercício mais simples para a gente entender a questão da modelagem em si, e depois a gente aumenta um pouquinho a característica do exercício. Tá bom? Então, lógico, iniciando num sistema relativamente simples, vocês estão enxergando ou não? Está longe. Ah, onde eu bloqueei aqui? Ah, tá. Aí. Aí, deixa eu apertar aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho um sistema a princípio relativamente simples. Tá dando para enxergar mais ou menos aí? Tá. Vou tentar deixar mais próximo ainda para ficar bem claro. Opa, virou tudo.
Tem ninguém bêbado aí não, né? Tem, não. Ainda Mais não é boa. tarde. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí ou não? Mais ou menos. Um A pouquinho princípio só tem embaçado. uma linha, é. Tudo bem até aí? Beleza. Beleza, dá pra ver. Então olha só. Se eu tenho uma situação como essa, que eu tenho uma massa, né? Aí eu tenho uma mola e o amortecedor. Ok? Certo. A massa, a gente sabe que ela tem um parâmetro, que é uma constante dela, que é o K. Até o seguinte, gente, ó, acho que fica maior na tela de vocês se vocês bloquearem o microfone também, tá? Qualquer coisa, ou tem um bate-papo aí do lado, ou abre o bate-papo, ou, lógico, liga o microfone e daí vocês falam também, ok? E daí a minha tela aparece numa tela maior para vocês. Isso, tá dando para enxergar bem aí ou não? Aqui tá beleza também. Bom, então vamos lá. Então, o que que acontece? Existem as constantes que a gente precisa primeiro se habituar bastante, né? A massa é uma constante, é um elemento que a gente precisa conhecer no exercício. O K, que é a constante da mola, ela também precisa ser conhecida no exercício. E no caso do amortecedor, é o B, né? E é o... como é que fala? A constante de velocidade, né, do meu amortecedor, né? O atrito viscoso, como é chamado. Tá? O Elias, você não está vendo nada, nada? Fala no bate-papo aí que eu tô te lendo aqui. Então, não está aparecendo a janela onde está todo mundo para você? Então, mas não tem uma janela onde tem todo mundo embaixo, com as fotos de todo mundo embaixo? Nessa janela não está aparecendo a minha imagem? Não está aparecendo o que eu estou fazendo a canetinha aí? Caneta? Deixa eu ver o que é. O resto do pessoal está enxergando o que eu estou fazendo? Só ele que não? Eu também tô normal aqui, beleza. Então, como é que a gente podia ajudar ele? Entra lá no Google Chrome, que tem um link. Quer ver? Para mim está aparecendo esse link que eu vou botar aqui no bate-papo. Clica nele e vê se dá certo. Deu certo aí, ali? Então tá bom. Isso, estamos começando agora, Alexandre. Valeu, obrigado. A gente só estava pedindo para o pessoal, qualquer coisa, só congela o vídeo para melhorar a banda de todo mundo. Beleza. Vamos lá. Então, como eu estava falando, eu tenho um sistema aqui que é massa, é definido pela constante M, a mola, que é definido pela constante K, certo? E o amortecedor, que é definido pela constante B. São os parâmetros.
a primeira coisa que a gente precisa saber antes de começar a modelar exercício são esses parâmetros. Que nem, por exemplo, na prova, na segunda oficial, eu dei um exercício em que eu já te dava o M e eu já te dava o B. Só que o K, eu dei uma condição para vocês. Eu falei, ó, para esticar a mola, se eu esticar ela nesse comprimento, eu tenho que aplicar essa força elástica. Ok. Essa força elástica e esse comprimento, né, o natural e o comprimento dela esticada, era para você conseguir calcular o K. Como assim? Né? Nós sabemos que pela lei de Hooke, deixa eu escrever aqui, lei de Hooke, está invertida a imagem para vocês? Eu estou com essa impressão. Não, aqui tá tranquilo. Tá certinho, né? Bom, Normal, então, tá normal aqui. a lei de Hooke, ela diz o seguinte, que a força elástica que existe numa mola ou num elástico, ela sempre vai ser uma constante de proporcionalidade, que é o K da mola, eu até brinco com vocês sempre, que é o K dela, né? Vezes a variação do comprimento dessa mola. Então, o que acontece? Eu te dei a força. Se eu te dei essa variação de comprimento, e prestem atenção que é a variação de comprimento, você consegue calcular o K, não é? Só pegar o ΔX e passar dividindo aqui. Certo? Então, quando não te der um desses três parâmetros aqui, o M, o B e o K, vai ter alguma maneira de você conseguir calculá-lo. Uma das leis que você precisa conhecer para isso é a lei de Hooke. Né? Ela diz que a força elástica é proporcional, por isso que eu tenho uma constante, à variação do comprimento da mola ou do elástico. Nesse caso aqui, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, como a gente está partindo do conceito que eu vou te dar o M, o B e o K, depois a gente faz um exemplo do outro, tá? Eu só quero deixar claro para vocês da necessidade de conhecer essas três constantes, senão você não consegue resolver a equação diferencial. Ok? Então, nesse nosso caso, vamos pensar no que diz respeito a forças. Para conseguir entender isso, o que eu sempre sugiro para o pessoal é fazer o que nós chamamos de diagrama de forças. Eu vou desenhar aqui a massa. Ok? E nessa massa, eu vou desenhar as forças que atuam no corpo. Bom, é lógico que nesse exemplo aqui, para que esse corpo tenha uma movimentação nesse sentido, eu vou precisar aplicar aqui uma força. Que eu vou chamar de F. Um F de T. Tá? Então, nessa massa, vamos pensar nisso. Eu tenho aqui uma força, que é a minha força F. Né? Só que quando eu puxo ela nesse sentido, vocês concordam comigo que a mola, quando é esticada, né, ela tenta voltar para a posição natural dela? Então, quando eu estico a mola, gente, na dúvida, pega uma mola, pega um elástico, vê isso acontecendo. Essa visão prática, essa sensibilidade, é que às vezes falta para vocês resolver alguns exercícios. Lembra o que é uma mola. Pensa no que ela faz quando eu puxo ela. Imagina que essa força estivesse na mola. Ela vai puxar a mola. Só que a mola, ela quer voltar. Então é lógico que aqui vai aparecer uma força de volta. Uma força contrária ao movimento, que é uma força elástica. Da mesma forma que o amortecedor, quando eu puxo ele, ele tenta inibir o movimento, ele atrapalha o movimento, que é a função do amortecedor. Então é lógico que aqui também vai aparecer uma força de amortecimento. Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso aqui. Isso é chamado de diagrama de forças. Né? Que é a maneira que você tem de estruturar melhor como as forças estão atuando no corpo. E lógico, essa necessidade era uma necessidade lá da física. Né? Que, de repente, sei lá, ou esqueceram, ou ficaram muito tempo sem usar, né? O que aconteceu realmente não interessa, mas é que é algo que vocês precisam saber. Na verdade, para fazer qualquer projeto de engenharia, independente da área, isso é uma necessidade importantíssima. Então, vocês precisam aprender de verdade esse tipo de coisa. Chegar no chamado diagrama de forças.
Bom, estando no diagrama de forças, então, eu posso agora aplicar as leis de Newton. Qual que é a lei de Newton? Né? A lei de Newton diz que a resultante das forças que atuam no corpo, que é igual à somatória das forças que atuam nele, é igual a massa vezes a aceleração. Então, lembrando que a aceleração para a gente sempre é o x ponto ponto. Tudo bem? Bom, qual que é a somatória das forças? Como o corpo está tendendo a se movimentar para a direita, então eu vou tratar para a direita como positivo. Tudo que for para a esquerda é negativo. Então, no nosso caso, vamos pensar nas forças. A força F não está para a direita? Então, ela é positiva. A força FA, que é de amortecimento, ela não está para a esquerda? Então, é menos FA. É menos a força de amortecimento. A força elástica também não está para a esquerda? Então, ela também é menos FA, porque ela está contrária à minha convenção. É positivo para a direita. O que está em vermelho, está para a esquerda, é negativo. Então, isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração que atua no corpo. Certo? Bom, em posse disso, eu posso pensar no seguinte agora. Né? Vamos substituir. Então, nós sabemos, pensando num formulário, né? Então vamos trazer mais para cá para a gente montar um formulário. Primeiro, a lei de Newton, que é algo que vocês precisam guardar. Vocês estão aprendendo isso desde o colégio. A lei de Newton diz que a resultante, que é igual à somatória das forças, é massa vezes aceleração. Outra lei que nós precisamos é a lei de Hooke. Até já escrevi, mas vamos escrever de novo. Né? Que é a lei que gere tudo aquilo que tem a ver com elástico, mola, vai precisar aplicar esse negócio. Então a lei de Hooke, ela diz que a força elástica é igual à constante da mola vezes o quanto a mola deslocou. Então é vezes x. Além disso, eu tenho a lei do amortecedor. De amortecedor ou de atrito viscoso. Né? Que ela diz que a força de amortecimento ou de atrito, ela vai ser igual à constante de atrito viscoso vezes a velocidade do corpo. Então, só relembrando, x é posição. X ponto é velocidade. X ponto ponto é aceleração. Certo? Bom, então em posse dessas três coisas, a massa vezes a aceleração já está aqui. Certo? Eu só preciso substituir agora o FA e o FE. Como eles são negativos, eu vou passar eles para o lado de lá. Tá? Então vai ficar a força que atua no corpo, vai ser igual a massa vezes a aceleração, mais a força de amortecimento, mais a força elástica. Porque elas são negativas, mas quando eu passo para o outro lado, elas ficam positivas. Certo? E agora eu vou substituir o nosso formulário aqui. Ó. Então a força que atua no corpo é massa vezes a aceleração, mais a força de amortecimento, ela é B vezes a velocidade, mais a força elástica, que é K vezes a posição. Então agora eu tenho, na verdade, praticamente já a minha equação diferencial. Só para ficar bem no formato que a gente está acostumado, vamos inverter as coisas. Vamos colocar esse termo todo lá do lado esquerdo e o F do lado direito. Então, M x ponto ponto mais B x ponto mais Kx vai ser igual à minha força F. Essa força F é a força excitadora. Excitadora. Por que ela é excitadora? Porque, na verdade, se ela não existir, o meu sistema todo vai ficar parado. E vai ser zero aqui. Né? Então, ela que excita o sistema que ele faz ele ter um comportamento. Tá? Então, com base nisso, o que nós podemos fazer agora? Aplicar Laplace.
Então agora, vou vir um pouquinho mais para baixo aqui. Então agora eu vou aplicar Laplace. Opa, tá do lado de cá. Bom, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu não tenho uma equação diferencial ali? Que é mx ponto ponto mais bx mais kx igual à minha força excitadora, que é o F. Né? Essa já é uma equação diferencial. Se por acaso, até para facilitar, antes de aplicar o Laplace, vamos imaginar que a nossa massa é de 1 kg. Né? Então vou colocar aqui, ó, supondo que a massa m é 1 kg, que é esse corpo. Tá? Vamos imaginar também que o B, que é a constante do amortecedor, ela é 13 kg por segundo. E o K da mola, ele vai ser de 30 newtons por metro. Vamos imaginar que eu já tenho esses dados. Hã? Aí. Então, nessa condição, eu posso reescrever a minha expressão para ficar da seguinte maneira. Espera aí que vocês não estão enxergando, né? Agora sim. Eu vou tentar escrever maior. Então, olha só, não é massa vezes x ponto ponto? Mais o b x ponto mais cx igual a f. Então, no lugar do m, vai ser 1 kg. Então, vai ser 1. 1 x ponto ponto. O b, nós definimos que ele é 13. Então, vai ser 13x ponto. E o c, ele vai ser... Não. O k, né? Não sei de onde que eu tirei esse c, mas tudo bem. O k é 30x igual a f. Aí nós já temos praticamente a equação diferencial, né? Que é x ponto ponto mais 13x ponto mais 30x igual a minha força F, que é a minha saída. Tudo bem? Tá dando para enxergar melhor agora? Alguém não entendeu alguma coisa até agora? Vocês entenderam a questão da aplicação das forças, que eu acho que acaba sendo uma das grandes dificuldades de vocês? Tudo bem, com cala consciente, vou tratar assim, tudo bem? Vamos lá. Então, dando continuidade, o que acontece é que eu vou aplicar Laplace. Para aplicar Laplace, é aquela regra, né, em que quando eu tenho a derivada segunda, lógico, essa seria a regra 21, se eu não me engano, da nossa tabela. Então, por exemplo, o Laplace está fora da tela de vocês. Deixa eu tirar essa folha. Olha lá. O Laplace do x ponto ponto, ele vai ser o quê? Ele vai ser s quadrado x de s, ok? Mais
S x de zero mais x ponto de zero. Então, só lembrando, né, que isso são as chamadas condições iniciais do meu modelo. Pois não. Vamos falar. Isso, exato. Eu só queria ver se alguém estava prestando atenção. Mas é isso mesmo, é sempre menos aqui, tá? Quando eu vou colocar as condições iniciais, é sempre menos. A gente não pode esquecer disso. Espera aí que eu não estou achando um ângulo bom. Ah, é. Menos com menos vai virar mais. O que você tem que guardar é o seguinte. Ali sempre é menos. Tá? Agora, quando tiver menos com menos, aí ele vai virar mais. Mas é uma outra situação. Tá? Guarde que a regra sempre vai ser menos. Não esqueça disso. E outra coisa aqui, ó, que ninguém prestou atenção, ó, aqui é x ponto de zero, né? O que é condição inicial? A condição inicial, gente, são as características do meu modelo no início quando eu vou começar a controlar. Zero significa que é no tempo zero, ou seja, na hora que eu liguei o negócio. X de zero é a posição inicial. X ponto de zero é a velocidade inicial. Tá? Então são coisas que vocês têm que se atentar e guardar. Tá bom? No nosso caso, eu disse alguma coisa sobre as condições iniciais? Não, não disse. Como eu não disse, então nós já tínhamos combinado que quando eu não disser, você trate como zero. Certo? Então, se não for dadas as condições iniciais, você trata como zero. Então, isso aqui vai ser zero. E isso aqui vai ser zero. Ok? Agora, vamos aplicar o Laplace no 13x ponto. O Laplace no 13x ponto, não esquece do 13, tá? Porque eu vi gente na prova, beleza, botou o 13 aqui, mas esqueceu depois de levá-lo, né, para os outros termos. Então aqui vai ficar 13 que multiplica S, x de S, porque é a derivada primeira, menos S de zero. Como S de zero é zero, vai ficar só aquele termo. Né? Que vou reescrever aqui, vai ficar 13S x de S. Ok? Aí o que acontece? Eu vou aplicar o Laplace no último termo, que é o Laplace no 30x. O Laplace no 30x, ele vai ser 30x de S, que não tem derivada. Então lá, derivada segunda, S quadrado. Derivada primeira, S. Sem derivada, sem S. Né? E lógico, qual que é o Laplace de F? Vai ser um F de S. Porque ela é minha entrada, é minha excitação, né? Ok? Então se eu juntar tudo agora, como é que vai ficar? S quadrado x de S mais 13 S x de S mais 30 x de S igual a um F de S. Tudo bem?
Elias, vamos lá, x de 0 é menor ou x de 0? Como assim? Não entendi a sua colocação. Acho que você quis falar menos do x de 0, né? Se é menos, realmente é isso. O Thiago também já tinha comentado. Então, na verdade, coloquei para ver se realmente o pessoal estava se atentando à regra, tá? Por isso que eu fiquei insistindo, o que é a condição inicial? O que é a condição inicial? Justamente para que vocês realmente se atentem sempre a isso. As condições iniciais, elas entram como um elemento negativo, tá? Então, muito bem lembrado, que bom que vocês estão guardando isso, porque vai fazer falta, tá? Beleza, até aí? Então agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o x de s em evidência. Então vai ficar s ao quadrado, certo? Eu estou pegando esse primeiro termo aqui, s quadrado x de s, e estou dividindo por x de s, então fica só o s quadrado. Mais 13s, porque eu pego o segundo termo, 13s x de s. Se eu divido por x de s, fica só os 13s. Mais 30. Igual ao f de s. Certo? Então só pus o x de s, o xão, né, de s em evidência. Certo? Bom, e posse disso agora, olha que interessante. Por que a gente sempre coloca as derivadas do lado esquerdo? Isso pode parecer bobeira, né? É organização também, sim. Mas o mais importante é que eu estou pensando lá na frente. Existe uma coisa que nós chamamos de função de transferência. A função de transferência é definida como a razão entre o Laplace da saída pelo Laplace da entrada. Eu sempre deixo a saída do lado esquerdo, já levando para a função de transferência, porque ele tem que ficar em cima. A entrada vai estar do lado direito, que é o f de s. O f de s, a excitação, ele é a entrada. Qual que é a saída? É a movimentação do corpo, a movimentação x. Por isso que eu deixei o x do lado esquerdo. Entenderam isso, gente? É importante. Como eu disse, pode parecer bobeira, só organização, mas não é só organização, é mais do que isso. É que eu já estou levando para a função de transferência. Certo? Bom, se isso está claro para vocês, eu vou colocar numa nova folha aqui, só para facilitar. Tá bom? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Então, como é que ficou? Né? Eu tenho aqui x de s. Aí eu tinha aquele colchete todo multiplicando o x de s. Eu vou passar ele para o outro lado. Como ele estava multiplicando, eu passo ele dividindo. Então aqui vai ficar s quadrado mais 13s mais 30. Ok? E em cima eu tinha o f de s aqui. Só que eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Então trago o f de s para cá. Só que eu não posso deixar sem nada lá e nem inventar nada. Mas aqui não é como se tivesse um número 1. Porque 1 vezes f de s é o próprio f de s. Né? Então, aqui nós chegamos na chamada função de transferência. Percebam que eu tenho o x de s em cima, ele é o meu Laplace da saída. O f de s embaixo é o Laplace da entrada. Então essa seria a nossa função de transferência do sistema. Legal? Alguma dúvida até aí para a gente poder continuar? Até agora tá Alguém tiver uma dúvida? Tranquilo, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Aqui nós chegamos naquela situação em que nós já conhecemos. Já aplicamos o Laplace, chegamos na função de transferência. Então agora eu vou tentar resolver o meu sistema. Por exemplo, eu quero saber como que é a movimentação do corpo no tempo. Se eu quero saber a movimentação do corpo no tempo, eu tenho que voltar para x de t. Eu tenho que encontrar essa função x de t que vai mostrar exatamente como o meu corpo vai se movimentar. Né? Para fazer isso,
eu vou ter que aqui na minha função transferência isolar de novo o x de s. Então eu preciso saber como é essa entrada. Quem é meu f de s? Então vamos supor que a minha força f de t, né, a força que varia no tempo, ela vai ser, por exemplo, um degrau unitário, um u de t. Isso significa que se eu aplicar Laplace nela, o f de t vai virar f de s, e o u de t, se eu olhar na tabela, ele vai ser 1 sobre s. Isso vocês podem olhar na tabela, que sempre o Laplace de uma função degrau, ela é 1 sobre s. Ok? Em posse disso, eu vou voltar aqui nessa função. Eu vou colocar o x de s sozinho agora. Eu vou copiar aquela fração que nós colocamos ali. Então fica 1s² mais 13s mais 30. Então perceba que eu só copiei. Mas como eu não posso simplesmente sumir com o f de s, eu tenho que colocar ele ali multiplicando. Ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Mas nós sabemos que o f de s é 1 sobre s. Então eu vou colocar aqui 1 sobre s. Ok? Eu acho que é porque está muito lá em cima, viu, Thiago? Vê se melhora se eu colocar dessa maneira. Peraí, para o outro lado. E para mim está espelhado com relação a vocês, por isso que eu... Deixa eu ver se eu consigo acertar bem isso aqui. É meio improviso, né? Isso. Tá enxergando melhor, Thiago? Ou tá embaçado ainda? Olha. Elias, é o seguinte. Não é sempre o degrau. O exercício vai te falar isso. Tá? Muitas vezes a gente usa o degrau. Na verdade, na matéria do semestre que vem, vocês vão entender por que esse degrau, quando eu tenho que usar ele, quando eu não posso usá-lo. Mas por enquanto, o exercício vai te falar, ó, vai ser um degrau. Ó, vai ser uma função rampa, que aí é uma função t. Né? Eu acho que eu dei um exemplo disso na sala de aula, na aula de sábado. Né? No sábado que a gente fez um plantão aí também. Tá? Então, ser degrau ou não, o exercício vai te falar por enquanto. Tudo bem? Bom, em posse disso, então nós temos aqui uma multiplicação, né? Sendo uma multiplicação, então na verdade eu posso juntar todo mundo num termo só. O meu x de s vai ser igual. Então vai ficar meio torto aqui, deu um tapa na câmera aqui sem querer, desculpa. O 1 aqui em cima, aí vai ficar s ao quadrado mais 13s mais 30. Pergunto para vocês. Quantos polos eu tenho aqui? Isso, 3. Eu já conheço algum? O S, 0. Isso. Quando eu tenho um S sozinho aqui, na verdade o cara que veio do degrau, no fundo ele colocou um polo em 0 para mim. Tá? Então esse cara aqui, que veio do degrau, ele já botou um polo em 0. Então eu sei que um dos polos, que eu vou chamar aqui de lambda 1, é 0. Eu preciso de outros dois. Como é uma equação de segundo grau, os outros dois vêm dessa equação de segundo grau. Então agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Em que S vai ser igual a menos B, meu B é 13, então vai ficar menos 13, mais ou menos a raiz 13 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 30, dividido por 2 vezes o A. Gente, ó, tá ficando um pouquinho torto aí, mas usa imaginação, é porque
eu tenho que desviar da câmera o máximo possível para não atrapalhar tanto vocês. Certo? Mas aqui a fórmula de Bhaskara eu acho que o pessoal consegue entender bem, porque é algo normal já para vocês, né? Então vamos resolver isso aqui. Então aqui vai ser menos 13, mais ou menos. O 13 ao quadrado vai dar... Espera que eu tô... 169, né? 169. 4 vezes 30 vai dar 120. Dividido por 2. Tudo bem? Todo mundo enxergou o que eu fiz aí? 13 ao quadrado dá 169. 30 vezes o 4, né? Menos 4, dá menos 120. Certo? Então, em posse disso, 169 menos 120 dá 49. Raiz de 49 é 7. Certo? Então, aqui vai ficar, na verdade, S vai ficar menos 13 mais ou menos 7 por 2. Né? Então, isso significa que meu lambda dá 1. Desculpa, meu lambda dá 2, porque eu já tenho 1, né? E o lambda dá 3. Vai ser menos 13 mais 7 dá menos 8. Menos 8. É isso mesmo? Menos 6, professor. Menos 13 mais 7, menos 6, desculpa. Menos 6 por 2 vai dar menos 3. Menos 13 menos 7 dá menos 20. Por 2 vai dar menos 10. Então eu tenho os meus 3 polos. Um é 0. O segundo é menos 3. O terceiro é menos 2. Então eu posso agora, conhecendo os polos, reescrever a minha expressão. X de S. Eu vou copiar a anterior, só para a gente entender bem. Tá? S ao quadrado mais 13S mais 30. Eu vou converter agora nas frações parciais. Então vai ser... Eu tenho raízes repetidas? Eu tenho 2 polos iguais? Não, né? Um é 0, outro é menos 3 e outro é menos 10. Então esse é o caso A, puramente o caso A que a gente já estudou. Então aqui vai ser A1 sobre S, que é o lambda 0, mais um A2, S mais 3, porque sempre S menos lambda, menos com menos fica mais, mais o A3, S mais 10, novamente porque é S menos lambda. Então eu preciso calcular agora os resíduos, né? A1, A2 e A3. Como é que eu calculo os resíduos? É aquela formuleta padrão que a gente conhece. O A1 vai ser S, que multiplica o meu x de S, que é 1, S. A equação de segundo grau, eu posso reescrever em função dos seus polos, ou raízes. Que a gente falou bastante disso lá na revisão de matemática, lembra? Então, eu escrever desta forma, ou em função dos polos, é a mesma. Tanto que se você aplicar distributivo aqui, você volta nesse cara de cima. E lógico, aqui, como o meu polo é 0, eu vou substituir o S como 0. Então o S corta com S. Né? Como o S cortou com S, então agora eu vou colocar 1, 0 mais 3, 0 mais 10. 0 mais 3 é 3 mesmo. 0 mais 10 é 10 mesmo. Então vai ficar 1 dividido por 30. Certo? E se eu quiser colocar em forma de dízima, vamos trabalhar
com pelo menos 3 casas. E esse tracinho em cima da casa indica que é uma dízima periódica, ou seja, é 3333. Vamos lá, Kleber. Desde qual ponto você não está vendo para eu voltar ou você já está enxergando melhor? Dos polos você entendeu? Ah, beleza. Qualquer coisa foi alguma flutuação da internet. Joia. Posso continuar então, né? Professor, é 0,033. Isso, 333, exato. É que continua 3, né? Porque é uma dízima periódica. Então, normalmente a gente põe essa barrinha em cima para indicar que é dízima periódica, tá? Ó, comecinho da folha. Vamos lá que o Kleber pediu para... Vamos enxergar aqui, ó. Então, a gente tinha a função de transferência, né? Que veio lá da outra folha. Certo? Eu acho que está cortando um pedaço. Não dá. Isso aqui. Então tem a função de transferência, que veio da outra folha. A gente precisa calcular o x de t. Para calcular o x de t, eu preciso definir como é a minha entrada. Então nós definimos, por exemplo, isso vai estar no enunciado do exercício, que é um degrau unitário. Então daí transformamos num degrau. Depois que nós transformamos num degrau, aí nós chegamos aqui, né? Pegamos o x de s, a função de transferência, e colocamos o degrau aqui na lateral. Tá lá. Aí eu juntei todo mundo, né? Esse S só multiplicou esse cara todo aqui, como eu fiz aqui embaixo, lá. O S multiplicando o cara todo, né? E aí foi calcular os polos. 1 é 0, e a gente aplicou a fórmula de Bhaskara, achou que é menos 3 e menos 10, e separou nas frações parciais. Certo? Calculamos o primeiro resíduo, né? Lá, o A1. Então, S vezes o x de S, substituindo no lugar dos S, 0. Vai fazer que nem ontem? Deu 1 sobre 30. Né? Sendo 1 sobre 30, isso dá uma dízima periódica, 0,333. Realmente aqui é uma vírgula. Ok? Posso continuar? 0,3, é 1 sobre 30, isso. Tá certo, Elias. Aqui tem um zerinho a mais aqui, ó. Tá? Na hora de botar um resultado aqui, eu comi esse zero. É 0,0, vamos reescrever melhor embaixo. 0,0333. É de um salário. Tá? Porque é sobre 30, não sobre 3. Beleza? Continuando. Vamos calcular o segundo resíduo. Então, o A2. O segundo resíduo é do polo menos 3. Né? Sendo do polo menos 3, vamos copiar de novo o nosso x de S. E agora vamos substituir S como menos 3, que é o polo que eu estou calculando o resíduo. Certo? Bom, esse cara corta com este. No lugar dos S, eu vou colocar menos 3. O tempo tá muito seco também, não tá? Ô Steve, dá uma desligada o microfone aí, que todo mundo está escutando a sua conversa aí. Nossa, Se você mandar beijo para alguém, a gente vai saber. Desculpa aí, gente. Pô, até agora o seu microfone estava funcionando, agora que passou a funcionar. Vamos lá. Então aqui vai ficar 1 menos 3, que multiplica menos 3 mais 10. Porque no lugar dos S, eu coloquei o valor menos 3, porque é o polo que eu estou calculando o resíduo, certo? Então isso aqui vai dar menos 3 vezes 7. Vai ficar 1 sobre menos 21. Ok?
que isso, olha, fazendo a conta de cabeça, vai dar 0,0476. Deixa eu melhorar meu 4 que saiu meio de lado aqui. 0,0476. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos calcular o último resíduo, o A3. Então ele vai ser do polo menos 10. Né? E aí multiplica pelo nosso x de S. S mais 3, S mais 10. Corta, corta. E ele vai substituir agora o S, como o polo é menos 10, no lugar dos S, vou colocar menos 10. Então como é que fica? 1 menos 10, que multiplica menos 10 mais 3. Bom, então vai ficar menos 10, menos 7. Nossa, deu um tapa em tudo aqui. Aguenta aí. Se alguém tiver bêbado, caiu da cadeira agora. Mas vamos lá. Então vai ficar 1 sobre 21 agora. Não, desculpa. 1 sobre 70. Dá menos 7 vezes menos 10. Dá 70, ok? Então, sendo 70, 1 sobre 70, vamos colocar só num formatinho aqui, 0,0143. Então, chegamos nos 3 resíduos aí. Né? Vou passar para uma outra folha, ok? Então, agora, o que que acontece? Vamos devolver o nosso x de S. O nosso x de S, então, vai ser o nosso A1, que é 0,0333 por S, menos 0,0476 por S mais 3, que é o segundo resíduo, e mais 0,0143 por S mais 10. Certo? Então é isso que nós temos, nossa função calculada. Só para facilitar a visão, normalmente a gente coloca dessa maneira, para facilitar. XS, todos os numeradores a gente põe do ladinho e deixa 1 sobre a fração. Tá? Então vai ficar menos 0,0476. S mais 3. Mais 0,0143, 1S mais 10. Certo? Por que a gente fez isso? Porque agora as frações a gente vai direto na tabela. Os valores a gente copia. Então se a gente olhar na tabela, ou seja, agora é o momento de aplicar o Laplace inverso, né? Então o x de S volta a ser x de t. E aí fica o 0,033, 1 sobre S, ele volta para U de t. Mas eu não vou pôr aqui, porque eu vou colocar no final na hora que eu fechar o colchete. Ok? Aí vai ficar menos 0,0476. E se eu olhar isso aqui na tabela, vou trazer mais próximo aqui.
Se eu olhar para esse fator aqui na tabela, ele é aquele 1S menos A, né, o S mais A. E aí, se eu olhando na tabela, eu vou ver que ele vai virar um exponencial de menos 3t. Então, o A, que é menos 3, ele vem para cá. Né? E aqui é t, de tempo. Que agora eu estou no domínio do tempo. E aí, mais 0,0143 e a menos 10t, U de t. É a mesma regra, ok? Opa, para cá. Talvez tenha que abrir um pouco mais o foco aqui. Que ele... Isso. O U de t lá no final. Então a gente fez um exercício completo aí. Tá? Percebam que eu saí desde a modelagem, chegamos na função de transferência. Na função de transferência, conhecida a entrada, a gente expandiu em frações parciais, aplicou lá o Laplace inverso. A grosso modo, essa sequência. Recapitulando. Modelagem. Né? Olha lá. Primeiro passo é modelar. O segundo passo é chegar na EDO, equação diferencial. O terceiro passo, aplicar Laplace. O quarto passo, depois que eu apliquei Laplace, é chegar na função de transferência. Né? O quinto passo, frações parciais. Conhecida a entrada, aplica a entrada e expande em frações parciais. O sexto passo é o Laplace inverso. Então, gente, ó, os exercícios de modelagem é isso. Isso. O U de T no final, você pode olhar aqui todos os itens da nossa tabela, Kleber, né? Ele tem sempre o U de T lá, justamente para mostrar que essa expressão só existe em tempos positivos. Porque na prática não existe tempo negativo, né? Não é de volta para o futuro. Tá? É o que a gente chama de sistema causal, não se esqueçam disso. Né? Um sistema causal é que ele só tem informação a partir da origem, né? A partir do tempo zero. Ok? Mais alguma pergunta? Curiosidade? Quando for o sistema... Vamos lá, primeiro Tiago, tá? Tiago, sempre que for um sistema massa-mola amortecedor, ou só massa-mola, sempre vai ter Newton e Hooke. Na verdade, ó, massa-mola, sistema mecânico translacional, ou seja, sistema mecânico que tem movimento, tá? Você vai ter Newton e Hooke. Certo? Agora, para outros sistemas, que eu preciso das outras leis. Mas se é sistema mecânico translacional, ou seja, sistema mecânico que tem translação e tem movimento, então ele vai ter sempre a lei de Newton. Lei de Newton sempre vai existir. Agora, lei de Hooke se tiver mola. E a lei do amortecimento, do atrito, se tiver amortecedor. Tá? Agora o Elias está falando para resolver o exercício 5 do trabalho. Qual que é aquele do... Ah, eu sei qual que é, porque é um parecido na prova. Isso. O Kleber, eu fico perdido quando tem número complexo. Número complexo, na verdade, eu sinceramente, eu acho mais fácil. É que vocês ainda não pegaram o jeitão da coisa, tá? Mas vamos ver se a gente consegue fazer um, pelo menos, tá? Para ter uma ideia dessa resolução, tá? Agora, por exemplo, do trabalho. Vamos tentar ver a questão lá do exercício que estava na lista, né?
Análise de exercício. Então eu tinha uma situação em que eu tenho uma mola, uma massa e aqui uma forma de amortecimento, que no trabalho e na prova era a mesma coisa. Ele falava que estava imerso num líquido tal, que causava um atrito. Então eu tinha um sistema desse tipo. Né? Então, novamente, aqui eu tenho a massa. Claramente a gente enxerga isso. Né? Aqui eu tenho uma mola. Se eu tenho uma mola, eu preciso conhecer o K dessa mola. E eu tenho o amortecedor, que eu tenho um atrito viscoso. Gente, quando fala de atrito, ou amortecedor é a mesma coisa. Né? Então vocês precisam se atentar a isso, porque eles são muitas vezes muito parecidos. Quando tem uma massa só, eles são idênticos. Nós vamos chegar nessa conclusão agora. Tá bom? Então vamos lá. Só que nesse caso, por exemplo, que nem eu dei na prova, esse cara, lógico que naturalmente ele vai se movimentar nesse sentido. Certo? Por quê? Porque se é uma massa, gente, e ela está pendurada, diferente do exercício anterior. Porque o exercício anterior estava tudo na horizontal, ok? Agora não, o cara está na vertical. Esse caso do trabalho estava no eixo? Como assim no eixo? Não entendi sua pergunta, Elias. Ah, você está falando então do B, né? É isso? Isso. O do torsional, eu achei que era esse. Porque esse aqui caiu na outra prova. Bom, então aborta esse aqui tô sossegado ou manda bala nesse, depois a gente tenta ver o outro. Esse aqui eu não vou fazer inteiro, tá? Porque o resto é só seguir. Mas pelo menos a modelagem. Vamos fazer a modelagem dele, tá? Aí qualquer coisa depois eu chuto uns valores e vocês dão uma brincada com isso. Isso. A modelagem é achar as forças. Não, o X de T aqui é a posição do corpo. Ok, Thiago? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo que eu falei para vocês? Criar o diagrama de forças, né? Então, para criar o diagrama de forças, eu vou pegar minha massa. Tá aí. Essa massa, vamos pensar, tem gravidade, né? Então, naturalmente, tem o peso dela aqui para baixo, ó. Certo? Tem um peso porque existe a gravidade. Solta qualquer corpo de uma certa altura, ele vai descer. Existe a gravidade. Quando esse corpo tende a descer por causa da gravidade, né, vamos olhar para o nosso desenho aqui. Ó. Se esse cara tentar descer por causa da gravidade, você concorda que ele vai esticar essa mola? Se enxerguem a mola, gente. Tá? Ao esticar a mola, você concorda que a mola vai ter uma vontade de voltar? Ela vai tentar puxar de volta o corpo? Então vocês concordam comigo que aparece uma força elástica aqui, ó? Tentando puxar o corpo de volta. Certo? E aí o que acontece? Eu tenho um amortecedor aqui embaixo. A hora que esse cara descer, o amortecedor vai tentar inibir dele descer tão rápido. Essa inibição é uma força também contrária. Então, da mesma forma, olha só, a hora que eu tento esticar a mola tenta puxar o corpo de volta. O amortecedor, a hora que eu tento descer, o amortecedor tenta segurar o corpo para não descer. Então, aqui vai aparecer também uma força de amortecimento para cima. Né? Então, se eu pegar aqui, olha lá, a minha massa, como ela tem peso, o peso acaba sendo a força excitadora. Né? Aí, a mola não quer, ela se opõe ao movimento, como o corpo está descendo, ela se opõe, então é lógico, se o corpo está descendo, a força elástica é contrária, ela se opõe. E a força de amortecimento também. Como a gente está estudando o movimento, né, X de T aqui, nessa direção, eu vou tratar que essa direção é positiva.
Sendo essa direção positiva, tudo que é contrário a ele é negativo. Então vamos lá. Primeira lei de Newton. Desculpa, segunda lei, né? A primeira é a lei da inércia. A resultante das forças que atuam num corpo é igual à somatória das forças que atuam nele, que é igual à massa desse corpo, vezes a aceleração que atua nele. Ok? A somatória de forças. Vamos lá. Quem é positivo? O peso. A força de amortecimento é contrária, então é negativa. A força elástica é contrária, então também é negativa. É igual a massa vezes a aceleração. Novamente, vou passar essas duas forças para o outro lado. Só que eu vou inverter todo mundo, tá? Então vai ser, ó, massa vezes a aceleração. Vai ser mais a força de amortecimento, que estava aqui, eu passei lá junto com a massa, mais a força elástica, vai ser igual ao peso. Gente, se vocês olharem no primeiro exercício que eu fiz, é exatamente igual. A única coisa que mudou é que agora, como eu estou na vertical, a minha força decididora é o peso. Não é mais uma F qualquer. Aí o que acontece? A massa vezes a aceleração do corpo, mais força de amortecimento, FA, força de amortecimento ou de atrito viscoso. Ele vai ser o coeficiente de amortecimento, B, vezes a velocidade desenvolvida pelo corpo, mais a lei de Hooke. A lei de Hooke voltando aí, ó. K vezes X igual ao peso. Olhem só, ele é exatamente igual ao sistema anterior. Então, sempre que eu tiver uma massa, mola, amortecedora, independente da vertical ou horizontal, lógico, pode mudar os sentidos das coisas, mas olha só, a EDO ficou praticamente a mesma. A diferença agora é que o peso ele é constante. No primeiro caso, a força F de T ela era um degrau. Tudo bem, ela também era constante. Aqui é como se fosse um degrau, mas não unitário. Porque o peso do corpo vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade dele, mas também é constante. A massa não muda, a gravidade não muda, ele é constante. A saída é o X. Não é o movimento que vai ser desenvolvido pelo corpo? O P, que é o peso, é a entrada. É ele que está excitando o corpo, Kleber. Pensa bem nisso. Não tem nenhuma força atuando externamente, né? Então quem atua é o próprio peso. A gravidade, no fundo, está atuando no corpo, ela é a entrada. Porque ela atua no corpo para fazer ele se movimentar. É a mesma coisa você pula de um lugar um pouco mais alto, né? 3 degraus de uma escada. Você vai ver que a gravidade vai atuar em você para te puxar para baixo. Ela está entrando. Qual que é a saída disso? É o movimento que você desenvolve. O peso é a entrada. Viu, Thiago? A saída é o movimento X. Ok? Tudo bem, Kleber e Thiago? Ok para o Kleber. Tudo bem, Thiago? Mais ou menos. Então vamos lá. Vamos pensar melhor nisso. Olha para o nosso modelo. Vamos voltar no nosso modelo aqui. Deixa eu voltar a folha aqui. O nosso modelo, eu tenho a massa que vai se movimentar num X, que eu não sei como é esse X do movimento dessa massa. Certo? Se esse X é um movimento, ele é o resultado de tudo, concorda? Ele é saída, pensa nisso. Ele vai dizer como o corpo vai se comportar com o passar do tempo. É a saída. Ok? Não, o X é... Porque assim, eu vou estudar o X no movimento de um corpo. O corpo tem sua massa. Não é que ele é o eixo da massa. Não pensa assim.
A massa não tem eixo, eu posso ter movimento horizontal ou vertical. Eu quero estudar como essa massa vai se movimentar. Vou deixar um pouco mais claro para você, Thiago. Pensa comigo aqui. Ó. Se essa massa for a massa de um carro, isso é o comportamento da massa. Imagina que isso aqui, essa massa é o carro. O carro não tem uma mola e um amortecedor? Então aqui eu vou estudar como o amortecedor está atuando na massa do carro, para saber se eu preciso melhorar essa mola ou esse amortecedor para deixar mais confortável para as pessoas. Isso é uma visão prática da coisa. Lógico que aqui é como se eu tivesse um quarto de um carro. Tem uma roda só. Mas você entendeu o conceito? Estou estudando o movimento da massa. Como a massa vai se movimentar? Eu não sei. Como ela vai fazer? É saída. Agora, nesse caso, lógico, eu poderia ter a rua aqui se movimentando, uma rua esburacada. Seria a minha entrada. Mas não, imagina que ele está parado. Eu quero estudar o comportamento da massa como amortecedor. Só relativo à gravidade, ao peso, porque isso está na vertical. Então, quem atua aqui para causar esse movimento é o peso. Isso, exatamente. Como a massa vai sofrer interação decorrente da mola e do amortecedor. Mas quem que vai fazer ela gerar esse movimento? O peso do corpo. Pensa bem, qualquer coisa que eu deixar pendurada, se eu soltar, o peso vai puxar para baixo. É o peso dele, a gravidade que vai puxar ele para baixo. Quem vai tentar inibir dele ir para baixo? A mola e o amortecedor nesse caso. Por isso o P é entrada. Exatamente isso, Kleber. Tudo bem agora, Thiago? Então vocês têm que começar a enxergar um pouco além, tá? Precisa realmente, gente, insistir um pouquinho. Para de pensar só na matemática da coisa, porque eu acho que vocês estão focando muito na matemática e não estão conseguindo enxergar a coisa real. Pensa que é uma mala, desculpa, uma mala não, uma massa com uma mola e um amortecedor. Tenta enxergar isso. O que é uma massa para você? O que é uma mola para você? Tenta enxergar essa montagem. Tá? Aí fica mais fácil. O problema é que vocês estão tão focados só na matemática, vocês estão esquecendo que isso é uma coisa real. E por isso vocês, na verdade, fica como essa cachorra-machorra. Né? Tá bom? Então vocês entenderam agora a modelagem? Então o propósito era chegar na equação diferencial, que é o que nós temos aqui, né? Que consegue mostrar como é o comportamento da massa, ou seja, ele vai mostrar a posição dessa massa, o x de t, né? A posição dessa massa no tempo. Certo? Tudo bem até aí? Posso continuar? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque eu não lembro do exercício. Eu vou abrir a lista só para ler o enunciado junto com vocês, tá? O resto é igual, exatamente igual. Sabendo os valores de massa, mola e amortecedor, né? Você consegue resolver, tá? Não, eu já estou abrindo ele aqui, viu, Elias? É a lista 2, né? Então, só um segundo. Quer ver? Vamos lá. O exercício é esse aqui. Vocês estão enxergando ele aí? Em que eu pedia para achar a equação diferencial desse cara. É um sistema que tem uma massa, tá? Só que essa massa
está sendo simbolizada por J porque ele é torsional, não é translação nesse caso, é rotação. Eu tenho uma mola, tá, que está aqui, né? E eu tenho um amortecedor, está aqui, ó. É o B, tá vendo? Está com um Bzinho aqui, ó. Né? E eu tenho aqui um ângulo θ inicial, né? E um θ final aqui. Certo? Nesse caso, como era só para achar a equação diferencial, vamos ver se eu consigo aqui. Ele não vai deixar escrever ainda. Espera um segundinho, por favor. Vamos lá. Então, ó, a grosso modo, a gente tem que entender o seguinte. Do mesmo jeito que eu tenho massa vezes aceleração, eu vou ter que fazer aqui no... Eu vou tirar a cobertura disso, na verdade, a projeção disso. Porque senão eu não vou conseguir escrever. Isso, voltamos. Então, a grosso modo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nesse caso do torsional, então eu tenho algo assim. Aqui eu tenho uma mola. Aqui eu tenho o cilindro. Aqui eu tenho então esse é meu sistema, certo? A grosso modo, gente, se a gente olhar para esse cara aqui de cima, ó, até vou usar ele como base, ó, tá? Vocês vão ver que é muito parecido com isso. A diferença é o seguinte, no lugar da massa, eu ponho J. No lugar da aceleração, x ponto, agora é angular. Então é θ ponto ponto. Tá? Na verdade, quando eu mostrei para vocês essa parte de modelagem, né, eu comentei essa questão de quando eu saio do translacional para o rotacional, basta eu trocar a massa por J, que é o momento de inércia, e o x por θ, que agora é angular. O resto é tudo igual. Né? Então, eu posso reescrever assim, ó, mais B θ ponto, que é desse amortecedor aqui, ó, que é um amortecedor rotacional, esse cara aqui. Eu estou marcando em vermelho. Né? E aqui é a minha mola. Então aqui vai ficar K θ. Ok? Isso, na verdade, vai ser igual ao meu θ0, que é a minha excitação. Na verdade, o outro θ, né, seria o θ final, ou θ no tempo, que no fundo é o que eu devo estar procurando se eu resolver a equação diferencial.
Então, mas preste atenção como é dentro daquela dica que eu tinha falado para vocês. O θ ponto ponto é a aceleração angular. Normalmente, na física, a gente chama de ômega. Né? Não sei se vocês estão lembrados disso, é 2πf, 2π vezes a frequência. Certo, Thiago? Então, o θ ponto ponto é a aceleração angular. Ao invés de ser a aceleração linear, que é o x ponto ponto, agora é uma aceleração angular. É o θ ponto ponto. Da mesma forma, aliás, minto, desculpa. Desculpa que eu fiz uma relação errada. Aqui é aceleração angular, tá certo. Tá bom? Mas o ômega é velocidade angular. Esse aqui é o ômega, tá? Perdão. Que é o θ ponto. Ele é velocidade angular. E o θ é a posição angular. θ mesmo. Ok? Então, no fundo, se você prestar atenção, nesse exercício que eu estava pedindo apenas, ó, encontre a equação diferencial para cada item abaixo, utilizando os conceitos de modelagem de sistema. No fundo, era isso que era para você fazer. Se você verificar aquela dica aqui, quando eu saio do translacional para o rotacional, eu tenho simplesmente que troca a massa pelo momento de inércia e o x pelo θ. Ok? Perguntas ou curiosidades até aí? Isso, J é o momento de inércia, que mostra como é a natureza desse corpo quando eu giro ele. Tá? Então, no fundo, é a mesma lei de Newton, só que agora ela é torsional. Tá? É a mesma lei de Hooke, só que agora é torsional. É a mesma lei de amortecimento, só que agora é torsional. É por isso que eu posso trocar o J, o M pelo J e o X pelo θ. No fundo, são as mesmas leis. Igual ao θ0. É que θ0 vai ser um valor constante, Elias. É como se fosse um número ali. É que como eu te dei um exemplo genérico, era para deixar em função do θ0 mesmo. Exato. Como é rotacional, ele está rotacionando, o θ agora que é como se fosse minha posição, só que é a posição angular agora. Não é mais uma posição linear. Por isso que eu estou usando o θ e não o x. Mais alguma dúvida? Isso, é a posição dentro do movimento circular desse modelo. Porque pensa bem, quando eu coloco uma massa para girar, nesse caso, a mola vai torcer e tentar inibir esse giro. A mesma coisa um amortecedor angular aqui. Ó. Ele vai tentar inibir esse giro. Então, o comportamento desse giro vai, na verdade, variar com o passar do tempo, como consequência da mola e do amortecedor. É o mesmo princípio. Então, eu dou um θ0, ou seja, eu pego o J, né, a minha massa, eu giro ela um pouco na mão e solto. É o meu θ0. É minha excitação. O que ela vai sair? Ela vai definir um θ de giro desse conjunto todo, de acordo com o comportamento da mola e do amortecedor que estão atuando no meu modelo. Mais alguma pergunta? O θ0 é a excitação. Ou seja, qual é o ângulo inicial que eu vou dar para excitar meu modelo, para fazê-lo entrar em movimento. Isso que é o zero, né? É no momento zero. Eu giro ele na mão, ou sei lá, com algum dispositivo, e solto e vou ver como que o sistema se comporta. Antes de soltar, exato. Eu giro ele de um certo grau, 30 graus, 15 graus, e aí eu solto ele.
aí todo o conjunto vai se comportar dessa forma. Isso, exato, porque é excitação. Ela poderia também ser uma excitação no tempo, né? Eu tenho, sei lá, um motor elétrico atuando no tempo, ó, sempre colocando alguma coisa. Aí eu vou ter um degrau, aí eu vou ter uma rampa. Pode ser uma entrada desse jeito também, só que de forma angular. Tudo bem, Kleber? Isso, Thiago, momento mesmo. Isso que é momento de inércia, porque agora ele está girando. Gente, ó, tranquilo, se alguém quiser abrir o microfone para falar, pode, tá? Só fala assim, para a gente ganhar banda e ficar bem online, por isso que eu peço ao pessoal às vezes desligar o microfone, porque aí todo mundo fica com uma banda boa, né? Mas se quiser abrir para falar, pode abrir, não tem problema, só depois desligar, né? Para a gente não escutar a conversa aí que nem a gente fez do Elisa. Gente, mais alguma pergunta por enquanto? Tempo seco, isso mesmo. Vamos pedir lanche. Bom, gente, é o seguinte, eu acho que vamos tentar dar uma paradinha por aqui, vamos digerir isso. Eu sei que o Kleber colocou a questão do número complexo, tá? Só que assim, como é um exemplo demorado, Kleber, então eu prefiro marcar com vocês, se for o caso, uma aula na semana que vem novamente, tá? E aí a gente faz um exemplo de número complexo, dá uma variada no modelo, tá bom? A gente faz uma coisa, sei lá, bem focada em número complexo. Se ficar bom pro pessoal, a gente faz isso, tá bom? Porque eu ainda nem tomei banho nem jantei. Pode ser assim para todo mundo? Mas deem uma digerida nisso tudo que a gente falou. Tentem refazer os exercícios, tá bom? Porque, como eu sempre brinco com vocês fazem o curso, mas não ganham professor de brinde, né? Vocês precisam saber realmente andar com as próprias pernas. E como eu já falei, o maior diferencial do engenheiro de controle de automação é conhecer controle. A automação é mais fácil de todo mundo fazer. Então, vocês querem realmente ter diferencial no mercado, aprendam automação, vocês vão aprender. Mas foquem também bastante em controle, hein? Eu acredito que sim, né? Como é um Hangout, ele já fica lá, mas depois eu vou confirmar no YouTube, tá? E disponibilizo para vocês, tá bom? Gente, então, ó, boa noite para todo mundo, tá? Aí eu mando o convite novamente para vocês aí. Lógico, quem tiver já me passou o Gmail, eu já mando o convite pelo próprio Gmail, tá? Quem não, aí um avisa o outro aí, tá bom? Isso, vai ser nessa linha. Que, na verdade, não foge muito da nossa última prova, é o que eu falei para vocês, tá bom? Então tá jóia, gente. Boa noite para todo mundo aí. Vamos torcer pro Brasil, hein? Até mais. E aí, Brolebs? Vamos comer o lanche aí, galera. Manda um lanche pra nós aí, ô vagabundo. Tempo seco, o tempo tá seco, hein? Deve estar pensando que tá lá no norte de Minas ainda. Então, velho. Já comi o lanche já, meu. Vou pro segundo tempo agora. E aí, galera, estudaram igual louco ou não? Nossa senhora. Pô, deu uma Estudar todo batalhada dia, boa. velho. Né? Ô, vamos marcar um dia pra nós estudar lá na facul. Ah, boa, cara. Pra mim também vai ter que ser sábado. Vai ver, né, Brolebs?
Vou te fazer barba, tá dando certo. Tá morando. Ah, que dó. Ah, Mentiroso. esse aqui os travecão, como é feio do mundo. Bonzinho, mas mentiroso. É mentiroso. Já tá morando em Jacutinga já, Thiago? Ah, você tá comendo Boa viadão. mulher não. também, brother? Não, nega não. Ah, é nada, você que é fraco. Eu já fui aí já, cheio de mulher, gostosa. Tem cachaça aí, né, Thiago? Porque você não encontrou nenhuma, não, né? É, tá fraco. Aí é a mensagenzinha lero-lero dele. Esquema aí, ó. Vamos. Vai vendo. O que é isso aí? Que é isso? Beber vinho, beijar, que porra é essa? Tá bom, baranca. Ô, mas vamos marcar sábado então, hein? Ô, sábado é jogo do Brasil, velho. Ah, é mesmo, Ah, vai ser mesmo? uma hora, né? Pera aí. Que merda. Nossa. Eu acho que vai ser o último jogo do Brasil também. Vai nada, Ô, Brasil. pessimista. Final, Ah, só se tiver comprado isso aí. Filho. Só sabe eu tiver esquecido de fazer o depósito. Ai, ai. Então, que coisa, né? Nossa. Pô, vocês estão estudando primeiro bimestre ou não? Eu não tô não, velho. Ah, eu... Tô estudando só o segundo, só, fi. eu tô vendo só que os negócios de integral lá, aquela coisa. Ó, mas Tá dois aqui. o exame cai tudo, não cai? Não, ele falou que não vai cair não. Então, fi. mas esse exercício aí já cai tudo, esse que passou aí. É, mas só que eu Vai tava... eu tava dando uma olhada nesse Tem uns negócio primeiros aqui, ó, no casos. primeiro. Eu fiquei um pouco na dúvida, aí eu fui revendo, cara. Acho interessante dar uma passada naquele trabalho. no Se primeiro. cair alguma coisa do primeiro bimestre, eu tô fudido, filho. Não tô vendo nada. É. Filho. Pô, agora o que Aquelas dá aulas lá raiva... que você passou aí, Alex, lá do YouTube lá, ajuda pra caramba, cara. Essa E, galera nossa, é viu aí. bacana. Aquela dos blocos lá, né?